Leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 21 ao 22, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor, ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa revoltado e aborrecido por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: Não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face, e não quis comer pão algum. Todavia, Jezabel, a sua esposa, veio até ele e lhe disse: Por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comeres mais pão algum? E ele lhe disse: Porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e disse a ele: Dá-me a tua vinha em troca de dinheiro, ou ainda, se te aprouver, eu te darei uma outra vinha por ela. E ele respondeu: Não te darei a minha vinha. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: Tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te e come pão, e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Assim ela escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o selo dele, e enviou as cartas para os anciãos e para os nobres que estavam na sua cidade, habitando com Nabote. E ela escreveu cartas dizendo: Proclamai um jejum, e ponde Nabote no alto, no meio do povo, e ponde 2 homens, filhos de Belial, diante dele, para dar testemunhos contra ele, dizendo: Tu blasfemaste contra Deus e contra o rei, e depois carregai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, a saber, os anciãos e os nobres que eram habitantes da sua cidade, fizeram segundo Jezabel lhes mandou, e segundo estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. E proclamaram um jejum, e puseram Nabote no alto, no meio do povo. E ali chegaram 2 homens, filho de Belial, e se assentaram diante dele, e os homens de Belial testemunharam contra ele, justamente contra Nabote, na presença do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Eles então carregaram-no para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Então eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote está apedrejado e está morto. E sucedeu, quando Jezabel ouviu que Nabote fora apedrejado e estava morto, que Jezabel disse a Acabe: Levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele se recusou a te dar em troca de dinheiro, porque Nabote não está vivo, mas morto. E sucedeu, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, que Acabe se levantou para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para dela tomar posse. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: Encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: Eu te encontrei, porque tu vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede,
e aquele que está escravo e livre em Israel, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com a qual tu tens me provocado a ira e feito Israel pecar. E Jezabel também falou ao Senhor, dizendo: Os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão. E aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne, e jejuou, e se deitou em panos de saco, e seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Primeiro Reis, capítulo 22. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre Síria e Israel. E sucedeu no 3º ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Sabei que Ramote de Gileade é nossa, e estamos quietos e não a tomamos da mão do rei da Síria? E ele disse a Josafá: Queres ir comigo à batalha em Ramote de Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: Eu sou como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir à batalha contra Ramote de Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu o odeio, porque não profetiza bem a meu respeito, senão mal. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Apressa-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram, cada qual em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até que os tenhas consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto farei. Assim ele veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote de Gileade, ou devemos nos refrear? E ele respondeu: Vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro, em nome do Senhor?
E ele disse: Vi todo o Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor, e o Senhor disse: Estas não têm senhor, que retorne cada homem à sua casa em paz. E disse o rei de Israel a Josafá: Não te contei que ele não profetizaria bem algum ao meu respeito, senão o mal? E ele disse: Ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote de Gileade? E um disse desse modo, e outro daquele modo. E veio ali um espírito, e se pôs de pé diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. Todavia, Zedequias, o filho de Quenaaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar, e disse: Qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E dizei: Assim diz o rei: Colocai este indivíduo na prisão e alimentai-o com o pão da aflição e com a água da aflição, até que eu venha em paz. E Micaías disse: Se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: Atentai, ó povos, cada um de vós. Assim o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha, mas tu pões as tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e foi à batalha. O rei da Síria, no entanto, ordenou aos seus 32 capitães que tinham o comando sobre as suas carruagens, dizendo: Não luteis com pequeno, nem grande, tão somente com o rei de Israel. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens viram Josafá, que eles disseram: Certamente é o rei de Israel. E eles viraram para o lado para lutarem contra ele, e Josafá gritou. E sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que ele não era o rei de Israel, voltaram da perseguição a ele. E um certo homem entesou um arco a esmo, e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça, pelo que ele disse ao condutor da sua carruagem: Vira tua mão e carrega-me para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia, e o rei ficou de pé na sua carruagem na frente dos sírios e morreu ao anoitecer. E o sangue escorreu do ferimento para o meio da carruagem. E seguiu ali uma proclamação por todo o exército por volta do pôr do sol, dizendo: Cada homem à sua cidade e cada homem à sua própria terra. Assim o rei morreu e foi trazido a Samaria, e eles sepultaram o rei em Samaria. E um lavou a carruagem no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue e lavaram a sua armadura, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou. Ora, o restante dos atos de Acabe e tudo o que ele fez, e a casa de marfim que ele fez, e todas as cidades que edificou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Acabe dormiu com seus pais, e Acasias, o seu filho, reinou no seu lugar. E Josafá, o filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel.
Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sile. E ele andou em todos os caminhos de Asa, o seu pai, não se desviou disto, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porquanto o povo ainda oferecia e queimava incenso nos lugares altos. E Josafá fez paz com o rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Josafá e o poder que ele mostrou e como guerreou não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E os remanescentes dos sodomitas, que restavam nos dias do seu pai Asa, ele removeu da terra. Não havia então rei em Edom, porém um vice-rei. E Josafá fez navios de Tarsis para ir até Ofir por causa do ouro, mas eles não foram, porque os navios foram quebrados em Ezion-Geber. Então disse Acasias, o filho de Acabe, a Josafá: permite que os meus servos sigam com os teus servos nos navios. Josafá, no entanto, não o quis. E Josafá dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, o seu pai. E Jorão, o seu filho, reinou no seu lugar. Acasias, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho do seu pai, e no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, porquanto serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo que o seu pai havia feito. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.